Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Eu desejo que hoje, nessa data, que o amor único de Deus possa nos inspirar e que possamos, com aquela paz que Jesus sempre nos passou, podermos captar essas informações e podermos entender um pouco mais do que acontece junto da doutrina espírita, no tema que se refere à reencarnação como uma dádiva de Deus. Então, no tema de hoje, o que a gente percebe é que, na verdade, muito se fala de reencarnação, muito se coloca sobre a reencarnação como um pilar da doutrina espírita. Mas, na verdade, a reencarnação não nos pertence como se fosse uma criação do espiritismo. Na verdade, a reencarnação é um processo que ele está, historicamente, até mesmo na Bíblia, marcado dentro do conhecimento da humanidade. Desde a época em que éramos ainda tribo, em que éramos ainda mais brutos, mais abrutalhados, ainda não tínhamos nem o conhecimento da escrita, na tentativa de se criar o mito de Deus, que na verdade sabemos que existe, também se criou o mito da reencarnação. Então, no estudo de hoje, nós vamos procurar entender o que podemos fazer com essa bênção, com essa dádiva, que é o processo da reencarnação. E dentro disso, é importante entendermos que a doutrina da reencarnação, ela é a maior, a mais universal e mais antiga da história da humanidade. Então, quando a gente remete o nosso conhecimento e consegue raciocinar em cima de reencarnação, a gente consegue entender que ela foi retirada do cristianismo no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553. Por quê? Porque Justiniano, que era o imperador da época, ele tinha uma grande dificuldade na história da cobrança dos processos kármicos, visto que a sua companheira, Teodora, era uma companheira que havia tido um passado não muito feliz, um passado de muitos enganos e de muitos equívocos. Então ela havia cometido vários crimes contra as pessoas daquela época. E sempre que o Papa começava a falar, o Papa Virgílio na época, começava a falar do processo de reencarnação e dos equívocos que se cometeu e que haveria-se de ter que pagar esses crimes, esses equívocos, a imperatriz e o imperador se sentiam, vamos dizer assim, tolhidos de suas qualidades tão perfeitas. E assim o que se fez? Se fez esse concílio, e nesse concílio se trocou a palavra reencarnação por ressurreição e colocou-se no lugar a colocação de que qualquer questionamento seria mais o mistério da fé. É daí que temos essa dificuldade em se falar em reencarnação, e no estudo também nós vamos entender que isso está na Bíblia, isso consta em todo o conhecimento bíblico. E junto disso, ainda hoje existe entre os cristãos, principalmente até mesmo entre os evangelhos, algumas igrejas que foram reformadas e fundadas, uma resistência muito grande contra essa teoria, justamente porque se baseia no conhecimento ortodoxo. E é importante que a gente conheça isso, não para a gente tentar convencer alguém a mudar de religião, porque todas as religiões são boas e o Espiritismo parte do prenúncio de que devemos respeitar a todos em suas decisões. Mas é para pelo menos termos a cultura, a condição de explicar onde foi que houve essa cisão, essa divisão entre reencarnação e ressurreição, quando na verdade estamos falando do mesmo processo. E aí vem a segunda pergunta. Então, existe reencarnação? Sim. A reencarnação é um processo que Deus criou para nós, alunos repetentes que somos, que não sabemos ouvir, que não sabemos aprender,
que há 2015 anos recebemos as informações, mas ainda não soubemos transformar isto em ações, criou-se um processo no qual você, apesar dos seus equívocos, a lei do progresso sempre vai te impulsionar a melhorar a cada reencarnação. Então, dentro da beleza de Deus, da dádiva que o nosso Pai nos fornece, Ele nos fornece a oportunidade de encarnarmos novamente. Então, o termo reencarnação significa que somos espíritos e que estamos de passagem neste mundo de provas e expiações e que vestimos novamente a carne, daí o nome reencarnação. Ficaremos dentro desse processo até que possamos progredir, possamos conseguir assim um grau de purificação que nos permita viver em ambientes mais felizes, em mundos mais, vamos dizer, não evoluídos, mas mais fáceis de se habitar, além de serem mais evoluídos. E a segunda pergunta, vocês já se perguntaram por que Jesus se deixou crucificar? Porque se vocês pararem para pensar, a Terra tem 45 bilhões de anos. E Jesus, como governante deste planeta, já era Jesus quando a Terra foi criada. Então estamos falando de uma entidade com tamanha envergadura espiritual que há bilhões de anos atrás já era Jesus. Vocês acham que ele evoluiu ao longo desses bilhões de anos? Então, quando ele criou o nosso planeta, por que ele veio a se deixar a crucificar há 2015 anos atrás? Justamente para nos dar o testemunho do amor, nos mostrar que o apego à matéria, o apego a essa vestimenta carnal que eu estou vestindo para falar com vocês, faz parte de um processo que, quando precisávamos da sobrevivência, tínhamos que nos apegar à minha água, à minha plantação, à minha família, senão o dinossauro teria comido, a nossa família teria acabado com a nossa água e a nossa alimentação e não teríamos chegado até aqui. Mas dentro dessa evolução intelectual, nós paramos de evoluir espiritualmente e moralmente. Então a nós coube Jesus trazer uma prova de que é realmente preciso que aprendamos a amar, e desta forma ele veio e se deixou crucificar, justamente para trazer para nós a mensagem e vamos dizer assim, o testemunho de que realmente quando a gente se apega a um problema físico, a um problema mental, a um problema deste planeta, até mesmo material, a gente deve se lembrar da mensagem que Jesus nos trouxe. Então, sempre que vocês estiverem no momento de dificuldade, no momento de insegurança ou de fraqueza, lembrem-se que aquele ser tão especial, tão bondoso como Jesus, se deixou crucificar justamente para mostrar para a gente que este mundo aqui é só uma passagem, é um hospital, é um reformatório, é uma escola. Estamos aqui nessa dádiva da reencarnação justamente para aprendermos a amar e a praticar o desapego pelas coisas materiais. É difícil, eu sei, mas este é o caminho que devemos seguir. Foi isto que Jesus nos mostrou. No Livro dos Espíritos, na pergunta número 4, logo no início do estudo, a gente tem a informação: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí a gente começa a se questionar, porque se existe a reencarnação, eu preciso de acreditar que existe Deus. E a resposta que nos traz é num axioma que aplicai às vós as ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Vamos tentar desenvolver esse tema um pouco mais. Se a gente parar para pensar na lei da física quântica, a gente vai conseguir raciocinar que o nada não pode criar o tudo. Então, se a gente tem toda essa perfeição no universo, alguma coisa criou. Então, se existe algo, o nada não pode dar origem a tudo que existe. Então, a gente já começa aí, através da física quântica, a entender que Deus existe. Se a gente parar para pensar que seria impossível, dentro dessa perfeição, quando a gente caminha no universo do microcosmo,
no qual o átomo, na sua perfeição, ele consegue, com as suas cargas elétricas, manter uma perfeição e não se chocam. E quando a gente caminha para o macrocosmo, no qual a gente vê o universo, os planetas, todas as leis funcionando, a gente consegue perceber que na questão número 4, simplesmente está nos colocando esta possibilidade. Então seria impossível que o nada, o acaso, tivesse criado tudo o que nós conhecemos. Então aí a gente consegue entender a plenitude de Deus, a sua beneficência, nos trazendo aos poucos as informações. É importante a gente entender, dentro desse processo também, na questão número 13 dos livros dos Espíritos, quando dizemos que esse Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e principalmente soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos, já que são palavras tão bonitas, que são palavras tão elegantes? E os bons espíritos nos respondem: soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como também nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Meus irmãos, vamos imaginar que você chegue para uma pessoa que não é estudada na matemática e converse com ela sobre códigos binários. Ela não vai entender o que você está falando. Ou então vamos supor que você chegue para uma pessoa agora e comece a conversar com ela sobre as informações que estão sendo guardadas na nuvem, na cloud. Ou você comece a falar de transmissão wireless através de Wi-Fi. Para as pessoas que ainda não são conhecedoras dessa parte da informática ou dessa parte da matemática, você estaria falando coisas que são inexistentes. Da mesma forma, nós não temos palavras ainda criadas entre os homens para definir o que é Deus. Qual é o propósito da nossa existência, nós podemos supor, mas o que é Deus ou alguma palavra para descrever, seria impossível para nós, como um índio não vai conseguir entender que existe uma transmissão via internet. Isso é por quê? Porque ainda somos muito primitivos. Na classificação dos espíritos, ainda somos um povo em evolução, nem civilizados somos, viventes num planeta de quinta categoria realmente na classificação do cosmo. Então nós ainda somos muito pouco. Existem outras moradas na casa do Pai. E aí a gente pode entender por que a gente não consegue ainda expressar toda a beneficência e toda a grandeza do nosso Deus, do nosso Pai querido. André Luiz nos coloca que a alma percorre caminhos variados e etapas diversas. Então, dentro do processo de reencarnação, como nós fracassamos muitas vezes nas nossas promessas reencarnatórias, ou seja, todos nós, antes de nascermos novamente neste planeta, passamos por um processo de aprendizado no mundo espiritual. Dentro do mundo espiritual, nós frequentamos escolas, temos guias, temos professores, temos pessoas que nos assistem na nossa tarefa para que sejamos preparados para uma nova colocação neste planeta, ou até mesmo em outros. E aí a gente volta no processo reencarnatório e o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está cometendo equívocos, que a gente está falhando, que a gente não está conseguindo completar todas aquelas promessas. Isso é natural. Como eu falei, somos ainda alunos muito imaturos, ainda somos alunos que somos repetentes. Mas nessa escalada, o que Deus conseguiu preparar para nós é sempre a dádiva da reencarnação. A possibilidade de saber que hoje nós estamos no melhor momento de todas as nossas encarnações. Porque dentro da lei do progresso, a gente sempre está progredindo um pouquinho, a gente sempre está caminhando um pouco. Então, para aqueles que muitas vezes começam a ter um desânimo, começam a desistir da luta diária, começam a desacreditar em suas condições, lembrem-se que dentro de cada um de vocês existe uma fagulha divina, existe uma promessa de um ser angelical. Nós estamos preparados como seres ainda hominais a nos transformarmos em seres angelicais.
E isso é uma lei. Essa lei a gente não vai conseguir fugir dela. Assim sendo, dentro da dádiva da reencarnação, aproveitem cada minuto, aproveitem cada sentimento que vocês têm para progredir e dar um sentido em sua vida. Até mesmo nos momentos de dor, vocês vão perceber que vocês estão progredindo dentro deste processo reencarnatório. A reencarnação é uma dádiva que Deus concede para os seres humanos, não apenas para a redenção de suas faltas, como eu acabei de falar, mas também para um reencontro com os seres queridos que um dia partiram para a eternidade. Então vamos colocar que dentro desse processo reencarnatório, os irmãos que puderem ler, leiam Chico Xavier, leiam essas nossas literaturas que nós temos complementares, porque elas nos trazem alguns romances muito interessantes e que nos mostram que existe uma trama. Essa trama ela vai se repetindo ao longo dos anos e dos períodos da nossa existência, no qual a gente acaba nascendo e renascendo com as pessoas que já estiveram conosco em outras situações. Mas às vezes essas pessoas que pertenceram à nossa família evoluíram ou ainda não evoluíram, mas de qualquer forma se separaram de nós e estamos há muito sem vê-los. E aí, o que a providência divina planeja? Na próxima reencarnação vocês vão matar saudades, vocês vão se ver novamente, vocês vão contribuir para a evolução de um ou de outro. É por isso que no processo reencarnatório, muitas vezes nós temos aquele familiar difícil dentro da nossa família. Ele é aquele que ficou um pouco para trás na escola, não progrediu no nosso aprendizado, e agora Deus chama ele de volta para seu lar, para a sua família, e coloca aquele familiar problema, aquele marido problema, aquela esposa problema, aquele patrão problema, coloca ali do seu lado. Para quê? Para você aprender a amar, para você perdoar, para você praticar aquilo que Jesus nos ensinou quando se permitiu crucificar. Porque também dentro do estudo é importante deixar claro que Jesus deve ter tido muita dificuldade para presenciar um planeta com esta densidade que existe aqui, com essa imperfeição que existe, visto que ele, como um ser puro, um ser mais perfeito que nós, teve muita dificuldade em trazer esse testemunho para nós. André Luiz também deixa claro que seria impossível a gente em uma só existência conseguir percorrer tudo isso que estou comentando aqui com vocês. Então não tenhamos pressa. Chico Xavier diz que o homem até pode usar a violência, mas Deus usa o tempo. Esta é a forma que Deus tem para ir nos talhando, nos aperfeiçoando, nos colocando cada vez melhor. E aí dentro disso, é limitado o número das existências corporais, ou o espírito reencarna perpetuamente? A resposta que os bons espíritos nos trazem é que a cada nova existência o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Então assim a gente consegue perceber o que a gente comentou. A lei do progresso se faz o tempo todo, mas às vezes a gente olha para a nossa sociedade e a gente fica um pouco assustado com o que a gente vê hoje em dia. Um pouco de falta de cultura, uma miséria sexual, uma dificuldade muito grande na relação entre as pessoas. Mas por quê? Porque muitas vezes os bons, eles não se apresentam. Na verdade, a gente até na questão 932 do Livro dos Espíritos, é colocado isso para a gente, que o mal se sobressai e se apresenta mais, porque nós, pessoas que estamos numa situação um pouco mais bondosa, não nos apresentamos. Então, sempre que vocês perceberem um pouco de desestímulo na sociedade atual, percebam também que existe um pouco de comprometimento da nossa parte, porque a gente também pode ajudar a mudar essa situação que a gente está vivendo dentro desse processo reencarnatório. É importante que o espírita perceba a necessidade dele se envolver nas causas sociais, dele participar da sociedade, dele sair um pouco daquela atitude muito literária, muito cultural, e começar a participar um pouco mais na atividade da sociedade que nos cerca, a exemplo dos apóstolos, no segmento que Jesus deu para todos eles. Dando continuidade, e por que esquecemos do passado do espírito imortal?
Por que é importante esquecermos quem fomos na nossa anterior encarnação? Por que é importante a gente não guardar aquele monte de informação que a gente tinha? Então vamos colocar um exemplo. Suponhamos que essas duas meninas, numa encarnação anterior, uma assassinou a outra. E agora elas nascem como irmãs. Se uma delas tivesse o conhecimento que foi assassinada e a outra que foi uma assassina, seria impossível elas desenvolverem um amor entre elas. Seria simplesmente proibitivo a simples sensação de saber, ela me matou ou eu matei ela, então eu sou ruim, eu não posso ser boa. E a que foi vitimada também se sentiria mal. Então eu dou um exemplo um pouco radical, um exemplo um pouco chocante, mas com um único intuito, de vocês perceberem que nós esquecermos quem fomos em vidas passadas é mais uma bênção. Fomos criminosos? Cometemos muitos equívocos? É importante saber isso? Não. Então nos é subtraído da nosso processo reencarnatório certas informações. Porém, as nossas dívidas não são perdoadas. Essa é a maior maravilha que existe na doutrina espírita. Algumas religiões você consegue ir para o céu através do guia da religião, do pastor ou do padre, mas no espiritismo ninguém vai conseguir fazer você habitar mundos melhores. O seu guia espiritual não vai conseguir fazer isso, o famoso anjo da guarda. O guia da sua família não vai conseguir te levar para o céu. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua família, ninguém vai conseguir te levar para um mundo mais feliz. Você é a única pessoa que vai conseguir singrar essa caminhada toda e conseguir chegar a um mundo mais feliz. Então essa é a grande maravilha do Espiritismo. É você saber que você é responsável por você e mais ninguém. É sempre entre você e Deus, mais ninguém. Numa mesma família, quase sempre ocorre o reencontro de antigos desafetos, em busca de um reajuste e de uma reharmonização. Jesus passou para seus apóstolos que enquanto não quitássemos até o último ceitil, ou seja, até o último centavo das nossas dívidas adquiridas neste planeta, nós não conseguiríamos habitar moradas mais felizes. É importante que a gente entenda que ele ainda reforçou essa afirmativa. Ele ainda pediu que nos apressássemos para perdoarmos e para retratarmos nossas dívidas com aqueles que ainda estão presentes aqui. Por que ele falou isso? Justamente para entendermos que dentro desse processo de reharmonização, se você progrediu muito, mas o restante da sua família ainda tem dificuldades, e quando eu digo família eu estou querendo dizer todo o seu processo reencarnatório, todos que participaram, não somente pelos laços de sangue, aí você vai perceber que a reencarnação é uma dádiva, é uma oportunidade única, porque você novamente pode se retratar com aquela pessoa. E se ela já desencarnou agora e eu não consegui me desculpar, não consegui perdoá-la, através da prece, através da oração, você com certeza vai conseguir perdoar essa pessoa, você com certeza vai conseguir acessar um contato, até mesmo durante o sono, com essa pessoa. Existem evidências de reencarnação, evidências históricas, evidências bíblicas, evidências científicas, conhecemos os gênios precoces, as recordações espontâneas, temos as terapias de vida passada, temos a transcomunicação que ocorre hoje em dia, interdimensional, é uma coisa muito interessante, os espíritas ainda estão engatinhando nesse processo, mas para aqueles que não sabem, existem aparelhos tanto de rádio, quanto de televisão, quanto de computador, que estão sendo trabalhados para tentar se manter uma comunicação, a exemplo do que André Luiz comentava que existia entre o umbral e algumas colônias em que ele esteve fazendo o seu aprendizado. Então a transcomunicação instrumental que existe, ela também é uma possibilidade de confirmar a existência de vidas passadas. Existem as evidências filosóficas e a evidência popular. Não cabe nos falar todas essas evidências aqui, mas vamos tentar entender em cima de que temos na Bíblia. Temos Eclesiastes dizendo: o que foi é o que há de ser, e o que se fez
isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, se você parar, raciocinar o que ele está dizendo ali, nada mais é de que o processo encarnatório não é novo, você está reencarnando há muito tempo. Um pouquinho mais de exemplo, nós temos aqui Nicodemos confirmando que Jesus, simplesmente devido aos seus milagres que ele havia feito, teria que ser alguém enviado de Deus. E ele coloca em João a seguinte informação: em verdade, dito-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando a gente pergunta o que ele está dizendo, se tem que nascer de novo, se tem que nascer de novo, a gente pode aí também ultrapassar um pouco e lembrar o que Jesus falou sobre Elias, sobre que João Batista teria sido Elias reencarnado e que a população não tinha percebido que Elias havia voltado. Então, é importante a gente entender que muito nos foi subtraído durante esses concílios que existiram e, com isso, devido às reuniões ortodoxas, isso foi um pouco subtraído. Mas, mesmo assim, está aí para quem quiser ler, dentro da Bíblia, um processo que também pode ser colocado como histórico. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, e muitos a chamam de lei kármica, e eu prefiro deixar assim, colocar para vocês que a lei de causa e efeito é uma lei que também está dentro do processo reencarnatório. Então, o que acontece? Ela não serve só para a colheita do mal, mas também para a colheita do bem. Vamos tentar entender. Isso se baseia na lei de Newton, no qual toda ação provoca uma reação de igual sentido e força contrária. Esta é a lei da física. E aí, Allan Kardec, junto dos espíritos superiores, conseguiram trazer para nós a lei de causa e efeito, a lei kármica. Mas explicando isso de uma forma que a gente possa entender dentro da reencarnação, vamos supor que em vidas passadas eu fumei demais, bebi demais, tive uma vida desregrada e vim com algumas programações de vir com algumas doenças no meu corpo, alguns maus hábitos que eu tinha, e eu reencarno. Nesta reencarnação, eu procuro me doar, eu procuro evoluir moralmente, intelectualmente, eu procuro praticar o bem, eu procuro me alimentar melhor, eu evito as coisas que poderiam fazer mal para a minha saúde. Aquelas situações que estavam programadas para eu desenvolver serão atenuadas porque eu terei o merecimento. Daí, mais uma vez, eu ressalto o tema do assunto de hoje. Houve o quê? Houve uma dádiva de Deus. Ele permitiu que eu voltasse a este planeta e agora, depois de eu ter estudado na erraticidade, depois de eu ter sido instruído, eu falo, deixa eu voltar lá porque eu vou tentar acertar. Dessa vez eu vou acertar. E aí eu consigo atenuar as minhas falhas. Esta é a lei de causa e efeito. Agora vamos imaginar o contrário. Eu vim na última encarnação e cometi todos os equívocos que eu falei, voltei para a erraticidade, o meu guia me orientou, meus professores me orientaram, eu prometi que dessa vez eu não ia ceder à sedução da carne e que eu iria orar e eu iria vigiar. E chega aqui, eu faço tudo de novo. Eu não ajudo ninguém, eu sou uma pessoa egoísta, eu não faço nada por ninguém, eu vim rico dessa vez eu vou beber muito mais, eu vou fumar muito mais, eu vou fazer todos os abusos que eu puder fazer em todas as esferas sexuais e morais. O que vai acontecer comigo? Aquela programação reencarnatória de algumas doenças que eu viria a ter e algumas infelicidades que eu iria ter serão agravadas. E eu terei o desenvolvimento mais prematuro, mais precoce, maior será a minha dívida, maior será a minha cobrança. Então é importante a gente entender que a dádiva de Deus está justamente em nos deixar o livre-arbítrio. E eu pergunto a vocês, vocês estão fazendo o que em relação às dívidas que vocês têm? Porque eu sou bastante endividado, acredito que alguns também sejam. Vocês estão atenuando as suas culpas ou vocês estão agravando as suas culpas? Essa é a pergunta que deixamos para vocês responderem. Dentro desse processo, vamos raciocinar ainda em cima da lei de causa e efeito. Vamos voltar
lá para Caim e Abel, o início da humanidade. Então, começamos o planeta com Caim matando Abel. E aí, vamos supor, sabemos que não eram só eles que existiam no planeta. Mas vamos só tentar entender para ficar mais fácil, mais didático. Após esse crime, muitos outros crimes aconteceram. Será que quando Abel reencarnou, ele praticou o perdão? Ou ele se transformou em um obsessor de Caim? E isso foi se reproduzindo, e isso foi continuando, encarnação após encarnação. Seres milenares que vieram trazendo aquela rixa, aquela disputa, aquele processo todo de, vamos dizer, de vingança, de mágoa, de decepção. Então, o que nós vamos fazer para melhorar a nossa psicoesfera que rege o nosso planeta? Nós vamos continuar com um processo de guardar, de acumular, de ter, de possuir, ou nós vamos começar a aprender a amar, a perdoar e a praticar esse perdão? Porque Jesus deixou bem claro, se não houver o perdão, nós não vamos quebrar essa lei de causa e efeito. Porque alguém já me fez mal em outras encarnações. Eu já fiz mal para alguém em outras encarnações. Se eu praticar o perdão, aquele espírito que muitas vezes me acompanha vai olhar para mim e vai falar: poxa, o Sérgio está um pouco melhor. Ele não é mais aquele espírito que me fez mal. E vai me ver com outros olhos, e vai me perseguir menos, e vai poder até me dar um voto de confiança. E assim a gente vai conseguir quebrar essa cadeia de causa e efeito dentro do processo reencarnatório. Então, meus irmãos, é hora de aprender a amar. Só o transbordamento do amor é que vai conseguir fazer quebrar esse processo que, como alunos repetentes que fomos, chegamos até o presente momento. Isso é muito importante dentro desse processo. Uma só vida não daria nem para começarmos essa nossa evolução espiritual que estamos falando aqui. Precisaremos de muitas reencarnações, porque somos muito reendividados. Então precisamos de passo a passo ir num processo lento e gradual. Como eu falei, Chico Xavier deixava bem claro que Deus usa o tempo para nos ajudar. Nós usamos de violência, usamos de automatismo. Deus não. Deus usa simplesmente o tempo como aliado do nosso dia a dia. Assim, ao invés de ser uma pena, a reencarnação é para nós uma dádiva de Deus. Quando a gente vê um neném deste, a gente tem que lembrar que ele vem de um processo reencarnatório no qual ele juntou milhares e milhares de reencarnações e de processos no qual ele muitas vezes acertou e muitas vezes ele cometeu equívocos. E como eu falei, somente a prática do perdão é que vai poder nos ajudar. Não há necessidade de definir arbitrariamente o local onde a pessoa renascerá. Então, muitas vezes, nós espíritas falamos assim: eu quero renascer em nosso lar. Eu quero renascer, quando eu desencarnar, eu quero ir para tal lugar, depois eu quero reencarnar na França, eu quero reencarnar. Ninguém quer reencarnar em lugar ruim, todo mundo quer reencarnar em lugar bom. Então é importante a gente entender que após a morte do corpo carnal, a alma pode renascer em um planeta que não seja a Terra. Você pode estar fazendo falta em alguém da sua tribo familiar que renasceu em outro planeta, em outra morada do Pai. Então a gente consegue pensar com o nosso pensamento muito restrito somente na Terra, mas o mundo de Deus existem muitas moradas. Às vezes você pode ser necessário em outro lugar. Então é importante a gente também começar a fazer o nosso trabalho sabendo que nós somos úteis, nós somos trabalhadores de Jesus, nós estamos aqui justamente para aprender a trabalhar, a amar e perdoar. Em 1951, na Índia, na cidade de Kanuj, um menino chamado Muna Prasad, de 6 anos, filho de um cabeleireiro chamado Jageshwar, foi sequestrado e morto. Após 3 anos, nesta mesma cidade, assim que o menino Ravi Shankar começou a falar, dizia-se chamar Muna Prasad e pedia os brinquedos de Muna e insistia para que levassem ele até a casa de Muna, porque ele era Muna. E ele precisava de ir para a casa de Muna. E assim, aquela seria a casa verdadeira dele. Os interessados leiam, é uma obra de Ian Stevenson,
que fala do processo de reencarnação e biologia. É um trabalho muito sério, ele é da década de 90. Eu trouxe só um caso para vocês verem que essa criança, na verdade, ela nasceu com a lembrança antiga, na mesma cidade, e querendo voltar para a casa verdadeira e com os pais. O fim dessa história é que os pais desse garoto que reencarnou levaram ele até a casa do antigo garoto que ele tinha sido, e ele conseguiu viver os dois mundos, como se tivesse um pai acessório e uma mãe acessória. É um caso real, relatado por Ian Stevenson. Muitas pessoas, portanto, possuem memórias das vidas passadas, mas ela está armazenada no perispírito, e são poucas as que fazem treinamento de concentração mental para trazer essa memória para o cérebro. Mas os gregos, na antiguidade, chamavam isso de lete, e isso era um processo no qual algumas pessoas que eram colocadas dentro dos templos, e esses templos faziam a sua iniciação através de processos de terapias de regressão. Elas conseguiam começar a entender um pouco mais de sua vida passada. Para nós espíritas, isto não tem importância, a não ser para fins terapêuticos, tá? Muitas vezes as pessoas têm aquela desejo, eu queria saber quem eu fui. Isso só vai ter vantagem e só vai ser mostrado para você se você tiver merecimento e isso for fazer mudar a sua escala reencarnatória. Do contrário, você estaria indo contra a lei de Deus que eu acabei de falar, que é a lei do esquecimento. Então, abençoado seja a dádiva da reencarnação e do esquecimento da nossa imortalidade, porque isso traria sérias consequências para nós. A teoria da reencarnação, ela é considerada supersticiosa hoje em dia, porque muito se misturou. Durante o estudo que eu fiz para trazer esse pequeno assunto aqui para a gente, é importante vocês entenderem da dificuldade que você tem, porque você começa a estudar e aí você se depara com um monte de misticismo, um monte de situações no qual você fica um pouco mais espiritualista e não espiritista, que é o que nós somos. Então é importante também entender que existe uma fronteira muito tênue que nos separa do que é superstição. Daí que vem essa dificuldade que a gente tem, no qual acabamos sendo depreciados em relação à reencarnação, como se fosse coisa do diabo, como se fosse coisa equivocada. Por quê? Porque muitas vezes algumas seitas, principalmente as orientais, pregam que a alma humana pode às vezes reencarnar num animal irracional, ou pode até mesmo num inseto. Então isso foi causando a algumas pessoas que têm um pouco de raciocínio, um pouco de preconceito em relação à reencarnação. Se vocês forem ver, existem várias religiões orientais que pregam essa situação. É importante entendermos, estamos chegando ao final, o processo reencarnatório ele alonga-se até a adolescência. Então como é que isso funciona? Quando o bebê nasce, antes dele nascer, ele vai para o Ministério da Reencarnação, ocorre uma redução do seu perispírito para que ele possa vir a se materializar num corpo pequeno de bebê. À medida que aquele bebê vai crescendo e vai sofrendo situações em que ele consiga trocar com o mundo mediúnico, através do seu perispírito, informações de sua herança reencarnatória, ele vai recebendo aquelas informações. E essas informações vão chegando paulatinamente e formando a personalidade daquele jovem que vem a se transformar em um adolescente. A nós espíritas cabe entendermos que para não termos um aborrecente dentro de casa, é importante que sejamos conhecedores de que ele está recebendo um fluxo tanto hormonal próprio da sua maturidade material aqui do nosso planeta, mas também está recebendo um fluxo muito grande de informação reencarnatória de vidas passadas que vieram para ele agora como prova. Então ele tem os mesmos problemas que nós temos, só que ele recebe aquela informação paulatinamente até completar a adolescência. Então o processo reencarnatório, ele vai chegando até ele se completar. E é aí que você fala, poxa, eu não reconheço mais o meu filho, há poucos dias era uma criança,
Agora olha o que ele se tornou, olha só o comportamento dele. Não parece nada com aquele garoto, mas não tem que parecer. Ele é um espírito milenar que voltou para o seu leito da sua família. E você tem que entender isso. Como espírita, você tem que preparar o seu lar justamente para absorver aquela criança que agora é um espírito, não é mais uma criança. Ele recebeu toda a carga reencarnatória. Daí a bênção, a dádiva da reencarnação. Então tudo tem seu tempo. Respeite o tempo do seu adolescente. Explique para ele o que está acontecendo com ele. Converse com ele sobre a descarga hormonal que ele está recebendo, mas também a descarga reencarnatória. Isso vai ajudar ele a evitar vários processos, como abuso de droga, como gravidez indesejada, como processos de depressão, como processos muitas vezes de rebeldia. E você, como espírita, tem mais informação. Olha que benesse que é essa doutrina. Ela traz para você condições de conversar com o seu adolescente e falar: eu sei o que está acontecendo com você. Não é só hormônio. Está chegando para você um monte de situação e você vai formar agora a sua personalidade. Isto é uma situação que devemos nos lembrar. A informação assim que a gente não pode deixar de explicar é que o espírito, ele é herdeiro de si mesmo. Dependendo do que você vai fazer nessa sua encarnação, você vai receber uma herança muito grande na erraticidade, ou uma herança muito pequena, mas você vai receber tudo de bom que você fez, e você vai receber tudo de bom que você deixou de fazer, como uma prova, como uma situação de cobrança. E todo o mal que você fez, é lógico que também lhe será cobrado. Então a nós cabe entendermos que sempre que houver uma situação na qual você falar: eu não fiz isso porque a minha esposa me atrapalhou, eu não fiz isso porque o meu vizinho me atrapalhou, eu não fiz aquilo porque o meu patrão me atrapalhou, não existe nada que você possa fazer a não ser fazer por si mesmo, porque sempre será você herdeiro de si mesmo. O que você está fazendo para a sua próxima reencarnação? Já pararam para pensar a respeito disso? Porque essa é a única certeza que nós temos. A nós foi dado uma grande condição. A nós foi dado um tesouro imenso. Durante o processo de reencarnação, nos é dado um tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo vocês têm, mas o conselho que eu dou: usem bem esse tempo. Utilizem esse tempo da melhor forma possível, porque dependendo da forma que vocês usarem, a próxima reencarnação, vocês herdarão isso que foi feito desta atual. Se preparem, porque a única certeza que temos é que todos vamos desencarnar e continuar como seres milenares. Os conflitos da criança muitas vezes ocorrem por culpa de pais imaturos. As crianças não vêm com manual, não vêm com orientação de um serviço que você possa perguntar: qual é a fórmula para eu ter essa criança bem cuidada? E dentro disso, muitas vezes o pai, na tentativa de acertar, toma medidas equivocadas. Muitas vezes o pai é imaturo ainda na doutrina espírita, ou católica, ou evangélica, ou budista, ou hindu, e ele não consegue ser, vamos dizer assim, um pai que possa trazer um bom alicerce para aquela criança. Então, para nós, temos aqui uma condição muito grande. Temos o Espiritismo para nortear a nossa família, para formar um lar cristão, para formar um lar espírita. Então, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade e lembrarem quem vocês são pessoas que Deus deixou algumas crianças para vocês tomarem conta, então estão emprestadas, porque na verdade são filhos de Deus, não são nossos filhos. Mas a nós é deixada essa oportunidade maravilhosa de podermos encaminhar essas crianças na senda do bem, na seara que ela vai poder depois muitas vezes fazer uma colheita do bem. Então aproveitem dentro do processo reencarnatório a oportunidade que temos. Se você não tem filho, você tem vizinho, você tem sobrinho, você tem alguém que você possa ajudar, que você possa encaminhar, que você possa colocar no caminho do bem. Ajude essas pessoas, elas estão aí justamente, muitas vezes o pai é imaturo, mas o vizinho é maduro. Às vezes o pai é imaturo, mas ele tem uma tia que é madura e que pode ajudar essa criança a caminhar melhor.
Lembramos também que o sono é uma espécie de treino para a vida após o desencarne. Então, eu costumo também orientar que antes de dormir, é claro que você tem que se lembrar que, como espírito que é, você vai fazer um desdobramento e você vai para algum lugar. Dependendo do que você atrai durante o seu dia, e principalmente nas horas que antecedem o seu sono, ou você vai para mundos felizes, ou você vai para mundos que não são tão felizes. Então, aqueles que têm o hábito de ler alguma literatura espírita, evitem ler trabalhos sobre desobsessão antes de dormir, porque não é uma atitude muito racional. Afinal de contas, você vai estar vidrado com o que você acabou de fazer antes de dormir. Procurem ter uma literatura mais leve, procurem ler algum romance, procurem ver algum programa, procurem fazer algum tipo de diálogo, mas lembrem-se que o sono, ele é uma espécie de treino para a vida do desencarnado, porque é durante o sono que você vai manter contato muitas vezes com o seu guia, com tudo que você precisa para o dia de amanhã ser melhorado. Quantas vezes a gente dorme com um problema e a gente ora e a gente pede ajuda e aí no outro dia você, poxa, essa noite eu saí, fui, fiz alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer isso e as coisas melhoram na sua vida. Isto não é nada mais, nada menos do que um ensaio que é feito para você lembrar que você é um ser mediúnico e daí você tem que usar a sua mediunidade a seu favor. Então, antes de dormir, lembre-se que o sono é uma espécie de treino e esse sonho é o retrato emocional de nossa vida. Se você estiver sonhando assim com uma cachoeira, um monte de criança pulando, feliz e alegre, parabéns, você está bem. Mas se você estiver tendo algum pesadelo, algum sonho diferente deste, comece a ver o que você fez durante o seu dia, tente fazer umas situações na qual você possa fazer um evangelho no lar, uma oração, trabalhar a parte fluídica da sua casa e do seu ambiente, porque esse sonho muito perturbador, muitas vezes, é sinal de que você está tendo algum problema também nesse sentido. O valor da meditação e da fé é incomensurável. Toda a literatura que nós temos, desde Allan Kardec nas obras básicas, até as obras complementares, deixam bem claro que o grande problema da humanidade é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho. E dentro disso, nós somos tão orgulhosos que a gente esquece de pedir ajuda, a gente esquece de meditar, a gente esquece de ter fé. Então, quando a gente tem um problema muito grande, minha casa está pegando fogo, ao invés de você começar a pensar em orar, em pedir ajuda, em mostrar que você tem fé, você entra em desespero, você fica alucinado, como se você fosse sozinho. Você esquece que você tem um guia espiritual, você esquece que você tem uma doutrina que explica que nos momentos de dificuldade você deve meditar, você esquece que a doutrina te ensina que você é uma pessoa que precisa de praticar a meditação diária, porque é através da meditação diária que você forma um canal de comunicação com o seu guia espiritual. E o que a gente faz? A gente acorda de manhã, corre, almoça, corre, faz o jantar ou o lanche, corre e se prepara para o dia de amanhã. E a minha mediunidade? Eu não vou desenvolver, eu não vou me comunicar com o meu guia, eu não vou meditar, eu não vou exercer a fé. Aí reza correndo, vai fazer uma oração rápida, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, já estou meio com sono. Então a gente tem que mudar esse automatismo. Isso foi trazido para a gente devido à teoria do capitalismo selvagem, possuir muito, trabalhar muito, ter muitas coisas, e com isso a gente está se perdendo, sofrendo com a moléstia do século, que é o estresse e a depressão. Então, a gente tem na obra básica o valor da meditação e da fé. Lembrar que a morte não é sinônimo de desencarnação, então a gente está falando de reencarnação, mas a gente tem que lembrar que quando ocorre uma morte física, se demora cerca de 72 horas para praticar o desenlace da ligação entre o espírito e aquele corpo físico. Então nós espíritas temos que lembrar também de, neste momento, a gente conseguir uma vibração positiva para ajudar aquela família naquele momento de desconforto, naquele momento de sofrimento, que muitas vezes eles não têm o conhecimento que a gente tem sobre o desencarne e o desenlace, que são situações totalmente diferentes.
Na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos de renascimento. Mas a maioria dos casos segue esse automatismo. Mas existem alguns casos complicados e que a gente não sabe quais são, no qual a nossa oração, a nossa vibração pelaquele irmão desencarnado, pelaquela pessoa que se foi há pouco tempo, vai ajudar ele a reingressar na erraticidade, vai ajudar ele a conseguir chegar em algum ministério no qual ele sofra uma reparação e saia daquela perturbação. Então estamos falando de reencarnação, mas a reencarnação, é importante lembrarmos que ela é na verdade a entrada no mundo espiritual. E para nós que ficamos, devemos cuidar dos desencarnados através das nossas orações, através de saber que saudade é uma coisa boa e que devemos sentir. Mas aquela sensação de apreender aquele que desencarnou não é bom para ele, nem é bom para nós que estamos ainda encarnados. Pode-se compreender a preocupação afetuosa dos benfeitores que acompanham os seus pupilos à medida que esses se afastam da sua influência benéfica e transferem espontaneamente de área vibratória, entregando-se aos envolvimentos perniciosos e destrutivos. O que seria isso? Vamos imaginar que você tem uma criança, você depositou nela todas as suas esperanças, o seu tempo, é assim o nosso guia espiritual. E aí, durante a nossa adolescência, a gente se perde, a gente sai da casa espírita, a gente deixa de fazer tudo o que a gente procura fazer de estudo, de bom, e a gente se perde nesse mundo tão sedutor no qual os jogos dos sentidos nos seduzem. Imaginem como deve ser a situação do seu benfeitor nesse momento. Então a gente deixa aqui a lembrança de que quando a gente volta para a casa do Pai, quando a gente faz igual o filho pródigo, quando a gente faz igual a ovelha perdida quando é encontrada, a gente consegue entender também que a gente está aqui procurando regressar até o caminho do bem. E graças à simpatia ou à animosidade que vinculam aos futuros genitores, transformam-se essas impressões em fobias ou desejos que exteriorizará na infância e poderá fixar na vida adulta. Então, muitas vezes, essa simpatia que ocorre de vidas passadas, ou o contrário, a antipatia que ocorre de vidas passadas, podem atrapalhar a relação do pai com o filho, da mãe com o filho. Então é importante a gente entender isso quando ocorre e tentar mudar o nosso padrão vibracional. Da mesma forma que quando você encontra com uma pessoa na rua e você fala assim, nossa, eu não aguento a energia daquela pessoa, me senti mal ficando perto dela, você não deve sair de perto dela. Você deve fazer uma oração, aumentar o seu padrão vibratório para você contaminar ela com uma energia bem-vinda, uma energia boa. E não o contrário. Você não deve se afastar, você deve ajudar. Da mesma forma, eu tenho uma certa repulsa de falar com aquela pessoa ou de lidar com aquele familiar. Você deve mudar a sua vibração quando for encontrar com aquele familiar problema, com aquele patrão problema ou com aquele vizinho problema. Por isso que as obsessões exercem forte influência no quadro da reencarnação, respondendo muitas vezes por alterações no comportamento infantil. E aí você tem aquela criança que não dorme, aquela criança que tem sonhos ruins, aquela criança que tem muitos amigos imaginários, que a gente sabe que muitas vezes não são. E aí o que a gente pode fazer dentro desse entendimento da reencarnação? Fazer oração, trabalhar com os passos fluídicos, com a possibilidade da água fluidificada e o evangelho no lar. Mesmo na adolescência, se você não souber agir, se você não soube agir antes, ou seja, aquela criança cresceu, se transformou num adolescente problema, esse adolescente problema está criando muitas dificuldades de relacionamento. O que você pode fazer? Você tem que tentar recuperar o seu filho. É claro que é necessário que haja o amor exigente. Você também não vai fazer tudo pelo filho porque você é espírita, porque Divaldo Franco deixa bem claro que uma coisa é falta de energia, outra coisa é você ser espírita. Então o espírita, ele pode ser enérgico, ele pode corrigir, mas ele tem que saber fazer essa correção de uma maneira amorosa, conversando com esse adolescente. E às vezes, se essa situação está difícil,
tente fazer essa abordagem enquanto ele está dormindo, porque durante o sono ele está desdobrado e você consegue, com a ajuda do seu guia e com a ajuda do guia do seu filho, você consegue trabalhar isso até que quando ele estiver acordado, ele comece a aceitar a reaproximação. E muitas vezes os conflitos só ocorrem porque os dois estão no padrão vibracional ruim. Se um estiver no padrão vibracional melhor, essa aproximação é facilitada. A gente chega assim à conclusão, essa é a obra que foi consultada. Muito obrigado.